e depois a gente disponibiliza a gravação para ela. Bom, gente, se vocês estão aqui, que vocês estão chegando já, que a gente já Aí acho que passou um amanhã a ano, gente né? tem as últimas. E então, isso já para mim já é motivo de orgulho, né? Que a gente já está junto há um ano, né? É, a, a gente precisa falar de renovação. A gente quer explicar um pouco justamente como que funciona isso, um pouco as vantagens e principalmente tirar as dúvidas com relação a isso, porque é um modelo disruptivo no mercado de assessment, né? Então a gente quer realmente, não no espírito de justificar, mas realmente de a gente também criar essa filosofia, né? Evangelizar um pouco com relação a essa nova filosofia que a gente quer implantar no mercado. E eu espero que um dia meus concorrentes nos seguem, né? Quer dizer, concorrente, outros fornecedores de assessment cheguem a fazer isso também. Então, eu vou compartilhar a tela e aí a gente preparou uma pequena apresentação aqui para ilustrar isso. Caleb, só para avisar você, né? Essa reunião é para quem vai ter que renovar daqui a pouco, né? Eu não lembro quando você se certificou, mas que o Ciril, né, compartilhou o link com todo mundo, mas era Não, para... não tem problema, assim, não deixa de ser informativo. Então, assim, eu Não, sei. já Aí adianta. já adianta. Só para avisar ele, né? É, Que... assim, a turma de vocês, ainda a gente falou que vocês renovam a partir da data de certificação. As novas pessoas que estão entrando agora é a partir do momento em que eles entram, a partir do primeiro pagamento, tá? Então, isso é uma mudança que vai acontecer agora, daqui para frente. Então, a pessoa agora que demora 3 meses para se certificar, ela está perdendo tempo, né? Então, Justo, né, Cirilo? Justo. não, e também para incentivar um pouco as pessoas a agilizar um pouco, né? Porque o nosso objetivo é que realmente a pessoa aproveite ao máximo possível o primeiro ano, né? Para rentabilizar. Esse é o nosso objetivo, né? Bom, então vamos lá. Então, a primeira pergunta que vem, mas peraí, por que esse negócio de assinatura, cara? Esse negócio de assessment aí, né? Geralmente a gente fala de créditos, né? A gente compra crédito quando tu precisa e se eu não preciso, não me custa nada. Por que eu tenho que pagar todo mês isso aí? Né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente quer responder. Então, primeiro porque queremos uma comunidade e não consumidores. Aí estou falando de filosofia mesmo, tá? A gente criou o Discord, a gente tem o WhatsApp, a gente quer realmente investir nessa questão da comunidade, que existe uma troca, não só de conhecimento, mas também de negócio, né? Então, a gente não quer simples clientes consumidores que compram quando quer. A gente quer realmente desenvolver, a gente fala de confiança, a gente fala de relacionamento, a gente quer que esse relacionamento, essa confiança, faça parte do nosso relacionamento com nossos clientes, tá? A segunda coisa é que a gente quer proporcionar para vocês uma formação contínua, porque a gente acredita que não é em 16 horas que você vai aprender tudo. Nem a gente sabe tudo. Então, tem muitas coisas que, pela experiência mesmo, que a gente vai aprender e desenvolver. E a gente viu que, justamente nos últimos 2 anos, as nossas próprias formações evoluíram muito. O nosso treinamento, a nossa formação de certificação evoluiu para caramba. Por quê? Porque a gente também aprendeu com vocês, aprendeu com o mercado, aprendeu com o cliente final. E tudo isso aqui a gente quer justamente garantir que os nossos advisors continuem recebendo esse conhecimento. Por quê? Porque a gente quer realmente que tenha a melhor entrega no mercado. É isso que a gente quer, né? Porque se tem uma má qualidade de entrega, ou não uma entrega que não é optimal, pô, é nosso produto que está em linha, é nossa marca, né? Então, a gente quer fazer de tudo realmente para que vocês tenham o máximo possível de conhecimento, etc., para evoluir com a gente, né? Depois a gente quer poder oferecer um suporte ilimitado. E aí vem um pouco um clichê, que eu vou falar, pode parecer clichê, mas o nosso sucesso ele depende do seu sucesso. Se você não usa a nossa ferramenta, você não vai renovar. Simples assim. Né? Simples assim. Então, a gente precisa que vocês usem. Por isso que a gente criou o módulo de business agora. A gente tem toda a questão a gente traz toda a nossa expertise de negócio, também de consultoria, a gente ajuda quem está começando, porque a gente precisa que vocês tenham sucesso com o Star Trust.
Mesmo se StarTrust talvez é mais um produto dentro do portfólio, não importa. Talvez alguns de vocês não vão se dedicar exclusivamente só a StarTrust. Tem outras coisas, beleza. Não tem problema, mas a gente precisa que você faça sucesso e que vocês utilizem StarTrust. Então, esse suporte de ajudar vocês, de responder, de estar junto, a gente quer que seja limitado. A gente não quer limitar isso porque a gente quer que dê certo, né? Bom, eu falei um pouco assim do acompanhamento de negócio. Isso aqui principalmente para quem começa, né? Não é tanto o caso de vocês três aqui, né? Que já tem mais experiência no mercado, que já tem um negócio rodando, né? Mas tem pessoas que estão entrando agora no mercado, né? Assim, entrando no sentido de se aposentar do mundo corporativo, se formar como coach, estão começando a vida de consultores. E nem sabe vender, não sabe se posicionar, não sabe nada. Então, a gente está realmente começando, a gente está fornecendo coisas do zero mesmo, né? Então, para quem não tem nada, a gente quer realmente ajudar a se lançar. O uso ilimitado da ferramenta, ele tem várias razões, né? A primeira razão é porque a gente quer realmente democratizar o acesso ao assessment. Quando você fala de um DISC, do MBTI, desses testes de personalidade, quando você tem uma empresa, sei lá, de 50 pessoas, você pode até se dar o luxo de oferecer isso para todo mundo. Mas se você tem 50 mil pessoas na sua empresa, você não tem budget para isso. Agora eu te pergunto, um porteiro de um banco, você precisa confiar nele? Uma faxineira do hospital, você precisa confiar nela? Imagine se você tem uma infecção hospitalar por causa da má qualidade, porque você não pode, porque a pessoa não, você não tem confiança no serviço dela. Então, a gente quer que, quando se fala de confiança, a gente precisa confiar em todos os níveis. Pode ser o porteiro, pode ser a faxineira, pode ser esse saláriozinho de salário mínimo. Eu preciso confiar na minha empregada doméstica. Então, a gente quer que chegue até nesses pequenos salários. A gente quer que as empresas investem com essas pessoas. A gente quer que chegue nessas pessoas. Depois, você sabe muito bem que a confiança é uma fotografia, está atrás de tirar uma fotografia, que a confiança evolui. Então, a gente quer permitir que a gente possa monitorar e acompanhar as pessoas no tempo. Que a gente possa repetir isso e que isso não gere um custo cada vez. Porque a empresa, ela paga uma vez, ela não vai pagar 10 vezes, não. Mas dentro da prestação de vocês podem repetir isso sem gerar esse custo nem para você, nem para o seu cliente. Ou seja, você só cobra a sua prestação. E aí, com o sistema de relatórios de equipe, não precisa nem cada vez fazer uma devolutiva individual. Pode fazer de equipe para a gente tirar uma fotografia do status de como que está indo. Então, isso é um valor agregado que a gente quer oferecer não só para vocês, mas principalmente para o mercado, né? Que vocês possam chegar numa empresa e dizer, eu vou mapear a empresa inteira. Quantas pessoas tem? 5 mil. Eu vou fazer 5 mil testes. Depois, a gente está no momento em que a gente está começando uma startup. Então, a gente está também com uma vontade de ter o máximo possível, de acumular o máximo possível de dados. Por quê? Não sei se vocês lembram da formação, a gente chegou a algum momento, quando a gente falava sobre o tipo de resultado, de falar de benchmark de mercado. E a gente gostaria, no futuro, de poder, dentro do relatório, oferecer esse benchmark de mercado. Ou seja, você vai pegar um diretor financeiro do mercado farmacêutico, que tem 44 anos no Brasil. Vou poder, amanhã, dizer para ele, olha, você que é diretor financeiro, com 40 anos do mercado farmacêutico, a média dessas pessoas, do seu perfil socioprofissional, é de tanto. Só que para isso eu tenho que ter dados. Eu não posso fazer o benchmark com 10 testes, eu tenho que fazer benchmark com 1000 testes. Aí eu consigo fazer um benchmark. Então, quanto mais rápido a gente conseguir volume de dados, mais rápido a gente consegue fazer benchmark. Eu gostaria de emitir, por exemplo, relatórios por países, por setor de atividade. Como está o nível de relacionamento dos funcionários nas empresas no Brasil? Amanhã eu quero poder fazer isso. Porque você sabe que informação é ouro hoje em dia, né? Então, a gente quer valorizar a startup também por esses dados. Então, não se trata só de grandes, se trata também de dados, né? Então, por isso, o uso ilimitado, né? A gente quer poder oferecer também para vocês atualizações regulares. Então,
eu prefiro, assim, é muito melhor, às vezes, você pagar um pouquinho todo mês, você garantir essas atualizações, de que chegar e depois de um tempo dizer, ó, você vai ter que pagar de novo para atualizar o teu software, comprar de novo. Hoje, você vê que todos os softwares funcionam assim. Antigamente, você comprava o CD do Windows 95, do Windows XP, do Office, não sei o quê, né? Você tinha que comprar você comprava um novo CD, que era a nova versão. Hoje, você tem o Office 365, você tem versões? Não tem mais versões, não. Você tem o Office 365, eles fazem as atualizações automáticas. Acabou, né? Então, hoje, o mundo do software, ele está já, né, assim, plugado dessa forma, né? E aí, por fim, esse é um foco que a gente tem já a médio prazo, é poder oferecer para você um conjunto de ferramentas único, né? Ferramentas únicas, perdão, exclusivo e complementar, ou seja, oferecer um pouco uma Netflix de assessment. Eu vou falar depois, daqui a pouco, né, sobre o Voluntus, né, que vai ser a próxima ferramenta que a gente vai lançar, mas 100% das ferramentas que a gente vai lançar são inéditas no mundo. Esse é um princípio que a gente tem na X-Science, que se já existe, não interessa, tá? Então, com certeza, 100% das ferramentas, aqui garantia, vão ser complementares com o que vocês fazem hoje, porque necessariamente vai ser inédito. E aí, por uma única assinatura, vocês vão ter acesso a todas essas ferramentas num único lugar, com um único preço. Essa é a ideia que a gente quer. Então, agora a gente está começando com o StarTrust, amanhã vai ter o Voluntus, depois vai ter, né, o Halo, depois vai ter o Helios, a gente já tem várias coisas no pai. E a ideia é que todo ano a gente possa oferecer uma nova ferramenta para vocês, né? Então, por essa razão, na verdade, que a gente quer fazer um sistema de assinatura, tá? Bom, o que a comunidade me traz? A gente fala de comunidade e tudo mais, mas o que a comunidade traz? Primeiro, a gente tem vários canais de comunicação. Então, tem a galeria dos advisors, em que a gente quer começar a promover vocês, a gente vai começar a trazer tráfego na página da galeria. Isso é uma coisa que a gente está planejando no marketing. Tem a plataforma EAD, né? Vocês têm o uso ilimitado. Então, por exemplo, assim, cada vez que a gente vai fazer lançamento de novas masterclasses, a gente vai colocar lá, etc. Então, a ideia é de poder continuar tendo conteúdo promovido lá. É uma plataforma de referência também, se vocês precisam, às vezes, de retomar algum conceito técnico, vocês têm acesso permanente a isso. Tem a plataforma de comunicação Discord, né? E tem os WhatsApp, né? A formação contínua, então, né, a supervisão, agora a gente começou a lançar os temas, eu vou apresentar alguns temas que a gente está fazendo, vocês já, acredito que acompanharam, então, uma semana é técnica e uma semana é business, né? Então, a gente está falando de 20 temas por ano técnica e 20 temas business, né? Mais ou menos, a gente calculou 40 semanas, que sempre tem umas férias, feriados, essas coisas, mas mais ou menos, no mínimo, 40 eventos no ano vai ter. Então, isso representa quase 100 horas de acompanhamento anual. 100 horas de formação contínua. Não é negligível isso aqui, né? Se você tiver que pagar um MBA de 100 horas, você vai ver quanto que te custa. Então, tem a supervisão, né? Também, então tem a formação contínua e tem a supervisão, que acontece no mesmo tempo, né? Está meio que dividido em dois, né? O evento. Mas também tem essa possibilidade de trazer seus casos, trazer suas tabelas, discutir isso. E eu falo que isso é uma coisa que, também no efeito comunidade, que eu falo que a gente ganha mais que nossos clientes, às vezes, né? Porque o nosso cliente, ele recebe uma devolutiva sobre ele, mas para nós é mais uma. Então, a gente acumula. E se a gente conseguir compartilhar isso em comunidade, a gente torna isso exponencial entre nós. Porque eu não só ganho com a experiência de mais um cliente, mas eu ganho com o mais um de todos os outros. Por isso que a gente incentiva muito essa questão de compartilhar os casos, mesmo que não seja problema, mesmo que não seja necessariamente uma dúvida. Gente, eu fiz uma devolutiva, olha o que deu. Olha, eu analisei isso, isso e isso. Isso retroalimenta tudo bom, todo mundo ganha com isso, né? Hoje a gente tem se dedicado pouco à comunidade porque realmente falta tempo, né? Eu vou falar disso, mas a gente tem essa intenção também de contratar um community manager para cada idioma, né? Para justamente começar a ajudar a animar um pouco mais o negócio e ter alguém realmente dedicado a isso. Tem um programa de afiliação. Então, o programa de afiliação é uma oportunidade
financeira, né? Primeiro, de ganhar um desconto. Cada pessoa que você indica, você ganha uma mensalidade. Então, se indica 12 pessoas no ano, você, né, renova gratuitamente a sua assinatura. Mas a ideia da afiliação também é de poder acompanhar, de criar, de reforçar ainda mais essa comunidade, que a ideia, o compromisso do padrinho ou da madrinha é de acompanhar a pessoa para que ela se forme em 2 meses. Então, cria também esses laços internos para isso. E, por fim, a gente vai começar também, a gente está organizando com o Erwan o primeiro evento, né? Final do ano, a gente quer organizar um evento de advice, vai ser em São Paulo. Então, Maria, você vai ter que pegar, sei lá, o avião, o cavalo, sei lá como você vai vir aqui, né? Mas a gente quer organizar também, inclusive, a gente está pensando em alguns prêmios, enfim, a gente está querendo fazer um negócio assim legal. Então, a gente está, é surpresa, não vou fazer spoiler, não vou contar, mas a gente está organizando isso aí. A nossa ideia é de fazer o primeiro agora, até o final do ano, na verdade, máximo até novembro, a gente vai ver se a gente faz talvez em outubro, sei lá. Avisa a data com antecedência Não, que eu... não, a gente estava falando disso hoje com o Ewan. Outubro não, porque outubro eu vou estar viajando de férias de aniversário, meu, do meu Azar teu, filho. meu filho. Azar teu. Ah, não, não Vai ter vou. que Daí mudar suas outubro. férias. Essa não dá, já tá com passagem comprada, hotel pago, tá tudo. Não, mas 15 anos do meu filho. nós vamos, antes de lançar isso, a gente vai fazer uma consulta pública aí, né? Ah, então tá bom. Não se Ah, preocupe. mas avisando com antecedência é mais fácil, eu consigo comprar umas passagens Não, baratinhas. mas a gente está falando justamente disso, porque tem pessoas também no Nordeste, tem pessoas em BH, então tem pessoas assim. Então, a gente quer realmente poder fazer um negócio legal. Então, isso também a gente quer organizar. Então, isso é a comunidade, né? E a gente vai cada vez mais tentar reforçar cada vez mais essa questão da comunidade. Bom, o que eu vou aprender na formação contínua? A gente tem uma agenda aqui que vai até outubro, mas tem mais temas, né? Então, a gente, né, a ideia é que a gente tem cada semana um novo tema técnico. Vocês podem também trazer um tema seus, tá? Está aberto a vocês, por exemplo, assim, Michele, você é especialista em comunicação. Você quer, por exemplo, assim, apresentar alguma coisa para a comunidade, oferecer algum conceito, algum conteúdo teu, também se pode trazer isso, né? Você só precisa falar um pouco com antecedência com a gente se programa e você pode também oferecer seu conteúdo, tá? E tem os conteúdos de negócio. Então, os conteúdos de negócio, eles são bastante ligados também a um pouco as necessidades que a gente escuta, vê as coisas assim da comunidade, e a gente vai tentar trazer isso aí. Lembrando que todo esse conteúdo, ele fica gravado e ele está na plataforma Discord. Então, se vocês voltam lá na supervisão de Discord, vocês podem assistir todas as gravações anteriores, tá? E isso aqui é permanente também, ok? O que o suporte técnico e acompanhamento de negócio pode me trazer concretamente? Bom, em relação ao suporte técnico, pergunto sobre a leitura e interpretação do resultado, como se preparar bem para uma devolutiva exigente ou complicado. Pode ser link Start Trust, o problema de impressão de relatório também. Pode ser problema de acesso à plataforma, configurar links de relatório de equipe, né? Lembrando que se vocês têm um projeto de equipe, conta com a gente para fazer o primeiro. A gente não cobra nada. A gente acompanha vocês desde a arquitetura do projeto para enviar os links, formar os relatórios, ajudar vocês a fazer a primeira devolutiva, para vocês realmente se sentir 100% na hora de fazer o negócio, tá? E não tem comissão, não custa nada, a gente está aqui para realmente ajudar vocês. Então, pensa bem nisso aqui, a equipe é um valor agregado muito grande que o Start oferece. Né? A Maria, você já fez isso, né, com a gente, né? E não sei se... Michele, você já fez algum trabalho de equipe? Não lembro. Eu acho que não, né? Eu, na verdade, eu fiz parte do business, né? Que foi, juntou todo mundo, mas acho que Não, dessa Lídia, maneira. não, estou falando de projeto com clientes teus. Você já fez algum relatório de equipe? Não, né? Não, Não, de tá, cliente meu, não. Não, tá. desculpa, só individual, perdão. Uhum. Eu achei que você estava falando do time Star Não, não, Trust. estou falando Foi assim, muito legal. você pode criar relatórios de equipe para seus clientes, tá? Hum, Por exemplo, assim, agora eu estou negociando aí com o consulado, que tem eles têm muitos problemas, porque tem muito expatriado rodando e tudo, então tem problema de confiança, além dos problemas culturais.
E aí, então eles têm, as equipes são fixas, são brasileiros que trabalham no consulado, e aí os líderes geralmente são estrangeiros expatriados. Então eles querem justamente trazer um trabalho sobre a questão da confiança, né, e a questão intercultural e tal. E aí a ideia é qual? É que você aplica um Staff Trust Manager para a pessoa, para o líder, e você aplica o Staff Trust Employee para toda a equipe. Só que você não vai fazer uma devolutiva individual para todos os colaboradores. Você vai fazer só um relatório, você vai fazer um relatório de equipe, e você vai fazer uma devolutiva de equipe e a devolutiva individual para o líder. Mas o que acontece? Olha só que legal. Você tem a visão do líder com relação à equipe, no Staff Trust Manager, e você vai ter a visão da equipe com relação à hierarquia, que está falando dele. Então, você consegue cruzar as duas visões, e isso é muito legal. Dá um 180 graus, entendeu? Então, é muito bom. Mas é a mesma. Usa o mesmo. Como é que fala? O mesmo link para Mesmo responder link. Só que assim, a gente te ensina, o sistema, para gerar um relatório de equipe, você tem que acrescentar um códigozinho lá. Então, por isso que a gente fala, o primeiro a gente te ensina, a gente faz contigo. Uma vez você fez uma vez, depois os outros você faz sozinho. Então, o primeiro a gente faz contigo, entendeu? Porque daí o sistema já entende que essas pessoas que responderam já faz parte de uma equipe. Mas você pode ter, por exemplo, tem uma empresa com 50 equipes. Você pode gerar, a gente vai ter que gerar 50 links, porque tem um link por equipe, entendeu? Mas é tudo automático depois, entendeu? Então, isso Entendi. aqui, né, quando vocês tiverem essa necessidade, conta com a gente, não tem custo, está embutido. Emitir relatório da equipe, preparação de feedback da equipe, complementar as estaturas com outros assessments também. Então, Cirilo, putz, eu tenho uma devolutiva aí, eu queria combinar com a BTI, como que faz isso? Aí a gente pode acompanhar vocês com relação a isso também. Bom, com relação a negócio, né? Pode ser ajudar a definir um preço, uma proposta comercial. Isso aqui eu acho que vocês não têm problema, né? Estruturar um projeto sob medida, pode ser definir uma estratégia de abordagem de mercado, elaborar mensagem impactante, usar as melhores ferramentas de tecnologia gratuitas, né? Tipo o Arax e tudo que a gente já passou para vocês. Consultoria de branding, prospecção, assessoria de venda, desenvolver o business, né? Um business plan sustentável. Enfim, então tudo isso aqui também a gente ajuda vocês. Ok? Bom, como tornar a assinatura Star Trust rentável? Como eu vou rentabilizar esse negócio aí? Bom, o primeiro, se você vender uma devolutiva por mês, que uma devolutiva a gente colocou aqui um preço recomendado de R$500 por devolutiva, tá? Só para vocês terem ideia, né, na CBS Partners, eu cobro 1.990, R$2.000. Eu cobro R$2.000 uma devolutiva Star Trust, na CBS. Claro que os meus clientes são o mercado assim, de grande empresa, né? Mas é o preço que eu cobro. Um workshop Leader Trust. Se você faz um workshop Leader Trust por ano, você já rentabiliza a sua assinatura anual. Com um único. Quer dizer, Michelle caiu, né? Deixa eu entrar de novo. Então, Não, ela tive que Ela sair. Acho que caiu escreveu no que muro. ela tá só ouvindo. Ela tinha avisado. tá É bom. normal. Ela tem compromisso. Então, para rentabilizar, justamente, quando a gente criou o valor da assinatura, a gente pensou nisso, né? Que isso não seja um peso. E a nossa ideia é que essa assinatura ela seja vista um pouco como uma licença de software que você paga, né? Eu falo que hoje você não faz pagar o PowerPoint para seu cliente quando você faz uma palestra, um workshop. Talvez você não faz pagar o Zoom para seu cliente. É um custo que você já embutiu, teu custo anual já faz parte, acabou. É isso, né? Segunda coisa é participar da comunidade, né? Então, a formação que vocês recebem durante o ano, isso já vale a assinatura. Isso já vale, né? Todo esse conhecimento que vocês vão adquirir durante um ano, né? Aquelas 100 horas por ano, isso já tem valor, né? E por fim, né? E aproveitar o máximo possível das mentorias, do nosso suporte, né? Se vocês tiverem que contratar o Cirilo por fora, custaria muito mais que 200 por mês, isso eu garanto para vocês. Né? Até como pessoa física, né? Então, hoje pessoa física cobra 5 pau por mês, pra vocês terem ideia, para fazer coaching. Então, assim, é uma oportunidade que vocês têm, né? De ter a gente assim também ajudando vocês nesse sentido. Como posso vender mais o Assessment Staff Trust usando a comunidade? Primeiro, fazer parceria. Nós já tivemos algumas parcerias que se criaram dentro da comunidade, a gente gostou muito de ver isso, pessoas que não se conheciam antes, e que se encontraram na comunidade, começaram a bater papo, não sei o quê, se identificaram e começaram a fazer negócio juntos. E isso está aberto a qualquer um.
Isso não obriga você a ser sócio, mas fazer parceria. Imagine que você vende agora um projeto, às vezes a gente se limita porque a gente fala, mas eu trabalho sozinho, então não vou vender projeto grande. Cara, se você entrar numa empresa, você tem a oportunidade de vender, sei lá, 300 devolutivos, por que você não vai vender? Vende. Vende, aí você joga na comunidade. Te garanto que encontrar gente para querer fazer serviço é a coisa mais fácil, né? Então, eu hoje, devolutivo pode ser feito online, é muito mais fácil, né? Então, é uma coisa, assim, tranquila de fazer parceria nesse sentido, sem ser sócio, né? Aí define um valor, ó, eu posso pagar tanto por devolutivo. Ó, tem 10 devolutivos para fazer, eu te pagar tanto, acabou. Mas tem essa possibilidade. Isso pode ampliar seu negócio sem necessariamente ter que montar estrutura, não sei o que, não sei o quê. Mas é uma oportunidade de ampliar também a sua visão de negócio fazendo parceria. Também escrever artigos, né? A nossa ideia é que a gente agora vai começar a trabalhar também bastante orgânico, por isso estava interessado no que o Caleb estava falando, né? A gente contratou agora o Jacques, né? Que é um outro francês, né? Só tem francês na EG, uma merda isso. Mas tem o Jacques aí que entrou aí para ajudar na parte de marketing. Então, a gente vai começar também esse trabalho mais orgânico de começar a produzir conteúdo, etc. Mas também a gente gostaria de promover mais os próprios posts e artigos de vocês. E aí, qual é a ideia? É que no próprio site, do próprio blog do StarTrust, a gente posta artigos de vocês. Se vocês vão lá, vocês vão ver que tem alguns artigos de francês, de pessoas francesas que fizeram. Todos os artigos que a gente vai postar lá vão ser traduzidos em 4 idiomas. Então, vocês vão ter uma visibilidade não só no Brasil, no idioma, mas também a nível internacional. E o nome que aparece é o de vocês. A ideia é promover vocês. Então, e de trazer essa credibilidade. Pô, eu escrevi um artigo sobre a confiança e foi postado no site da StarTrust. Né? Isso não quer dizer que você não pode postar nas suas redes sociais, no seu site. Claro que todos aqui você pode, mas é uma coisa a mais para trazer essa credibilidade, essa chancela de dizer, ó, StarTrust validou meu artigo e está postado lá no site. Né? Então, a ideia é começar a gerar tráfego também para o blog, para tudo isso e ajudar vocês a ter cada vez mais visibilidade. Claro que não é dado para todo mundo assim, escrever artigo, mas tudo bem. Quem tem esse talento, realmente aproveita isso aí, essa oportunidade. E depois se envolver ativamente nas supervisões, estar presente. Por quê? Porque isso é uma outra estratégia que eu estou lançando agora. Uma das coisas que, né, que eu comecei a falar lá no começo, que eu contratei uma empresa de prospecção para a CBS, a minha ideia é que justamente de começar a gerar serviço para os advogados também a partir da CBS. Essa é uma das minhas intenções. Porque hoje, assim, a CBS, basicamente, a gente sobrevive com a CBS, mas eu tenho um potencial muito maior com a CBS. E eu poderia vender projeto de grande porte. Então, agora, com esse trabalho de prospecção que a gente está iniciando, a minha ideia é gerar demanda e começar a ativar a comunidade para isso. Por quê? Porque eu sei que quanto mais serviço vocês tiverem, quanto mais a gente promover esse StarTrust no mercado, mais vai dar vontade também a outros advisors de entrar na comunidade. Né? Então, o efeito bola de neve. Né? Então, essa é a ideia também. Bom, futuros produtos. Essa é uma pergunta também que veio. Então, a gente fala previsto para 2024, obviamente, está sujeito a alterações, atraso, né? A gente fala que um só, né, com o Nicolás, né, a gente só tem 24 horas no dia, né, às vezes é pouco, mas a gente está correndo com vários projetos aí. O próximo que a gente quer lançar é o Voluntus. O Voluntus é uma ferramenta que vai medir o compromisso afetivo. Então, muito rapidamente, não vou me estender nisso, mas existe 3 tipos de compromisso. Existe o compromisso de obrigação, né? Modo quem pode obedece quem tem juízo. Né? Eu devo fazer aquilo, tem um dever. Tem um compromisso de continuidade, que é quando eu preciso de. Então, enquanto a empresa me paga o salário que paga o meu aluguel, eu estou lá. Né? Então, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para pagar o meu aluguel. Isso talvez representa 90% da população. E depois tem um compromisso afetivo, que é o compromisso dos voluntários, que é quando você quer fazer as coisas, independentemente de salário. Né? Quando você se engaja como voluntário, você faz isso por uma causa, porque você tem um propósito, ou seja, você faz isso porque você quer.
E qual é a ideia? A ideia é justamente de identificar quais motivadores estão por trás desse compromisso. Então, a gente modelizou, são 2 eixos, 6 dimensões e 45 motivadores. Então, a gente modelizou isso e a gente, então, consegue identificar de forma muito precisa o que é importante para a pessoa, o quanto ela vive isso no seu dia a dia e o quanto a empresa onde ela está proporciona ela viver isso. Mas, E aí, Siri, olhando só no público que vai receber, eles conseguem processar esses 45? na verdade, você não, na verdade, não, você nunca tem 45 motivadores. Não, sim, mas mesmo assim, por exemplo, quando você vai fazer uma coletiva, se for pensar, nós vamos fazer um coletivo, não é muito dado para processar, porque eu já trabalho bastante com aquele. Cadê? Esse aqui. Então, na verdade, assim, por Tem isso os que... pontos fortes. Aham. 34. Já É. é duro de trabalhar com Mas na 34. verdade você nunca vai trabalhar todos. É por isso que a gente dividiu em 2 eixos. Os 2 eixos é o eixo do pertencimento e da contribuição. Todo ser Tá. humano precisa pertencer a uma tribo e todo ser Sim, humano precisa se sentir útil, precisa contribuir com essa tribo. sim, Então sim. esses são os 2 eixos. Esses 2 eixos, cada eixo tem 3 dimensões. E aí tem algumas dimensões que tem 8 e outras que tem 7 motivadores. Então os motivadores só servem para, na verdade, elencar as dimensões. Então, você vai trabalhar 6 dimensões e 2 eixos. Você não vai trabalhar 45 motivador. Tá, tá. Aí Entendeu? quando vocês falaram, aquilo ficou. Sabe quando fica. É. Não digeriu. A primeira vez que vocês falaram, eu falei assim, gente, mas como é que trabalha Uhum. com tanto, né? É. Mas o que acontece? Justamente, você vê, por exemplo, quando a gente fala que, né, as empresas falam, pô, eu não entendo, cara, eu aumentei os salários das pessoas, eu flexibilizei o home office, eu não estou entendendo, as Salário não pessoas motiva. continuam tendo turnover. Pois é, porque não é isso que motiva as pessoas. Então, a ideia de trazer um feedback para o líder e para a empresa, a nível de empresa vai poder trabalhar a cultura e para o líder vai ajudar ele a trabalhar o engajamento da equipe. Né? Então, Sim. a ideia de dizer, olha assim, cara, você quer engajar a sua equipe? Esse é o tipo de motivador que você tem que acionar. E esses Nele. E aí, motivadores mudam. Eles mudam com o tempo. sim, sim. Né? Muda com a fase de vida. É, Eu tenho trabalhado muito com neuroliderança, sabe? E é isso aí, é você entender o que motiva cada um. exato. Se você conseguir alinhar a motivação da pessoa, mesmo que a pessoa não vai ficar, que durante essa conversa você perceba que o motivador dela não é, ela não vai conseguir realizar dentro da empresa, ok. Como é que, enquanto ela está dentro da empresa, você ajuda ela a atingir Uhum. esse motivador dela? É. A Ela ideia é o vai ser. quê? A ideia é que quando você começa qualquer projeto, primeiro você tem que engajar as pessoas. Você tem que motivar as pessoas. Então, a motivação é o start. E a manutenção é a confiança. Entendeu? Você desperta pela motivação, pelo compromisso, e você mantém pela confiança. Então, essa é a ideia que a gente quer trazer. Isso também é inédito, né? Não existe hoje. Então, essa ferramenta, ela vai requerer uma certificação também, porque realmente são conceitos assim que precisam ser aprendido. A devolutiva, ela não tem nada, o relatório, tudo, as medições, tem nada a ver com Star Trust. É uma metodologia completamente diferente de medição. Então, isso aqui vai requerer uma certificação aí. Então, pode ser que tenha um custo da formação, mas a ferramenta já está na assinatura, então já está ilimitada também. Depois o Halo vai ser gratuito, não vai ter custo de formação. O Halo é uma ferramenta que a gente depende tecnologicamente ainda do nosso parceiro da Bélgica para alguns aspectos técnicos. A ferramenta está pronta, a gente só precisa, e que a gente quer oferecer para vocês uma ferramenta de feedback 360 que seja customizável. Então a ideia é que o próprio cliente escolhe o que ele quer medir no 360. Essa é a diferença que a gente tem, porque ferramenta 360 já existe no mercado, só que geralmente elas são meio que fechadas. Então a gente quer poder oferecer essa possibilidade de personalizar isso. Hoje a personalização já é possível na ferramenta, só que para dar acesso aos advisors de forma com autonomia, a gente precisa acessar vocês a uma plataforma onde vocês vão configurar isso. E o acesso assim, a gestão dos usuários ainda não está finalizada, mas a ferramenta já está pronta. Inclusive já usamos para alguns projetos.
Isso aqui é também baseado em 2 eixos. Tem 2 eixos e são, acho que, 8 competências por eixos. Então, você pode medir ao máximo 16 competências. Mas 16 competências para um 360 já é bastante, né? Eu Aí a gente... normalmente faço 8 Hã? perguntas no máximo. Esse aqui é bem mais rápido. Como é 360, na verdade, é baseado na autopercepção, então não é assessment, é um feedback mesmo. É feedback 360, tá? Então é bem mais Faço muito, rápido. mas eu uso o formulário do Google. Aham. Eu Que isso crio aqui, e o que acontece? O formulário do Google, se você tem, por exemplo, assim, você quer implantar esse negócio a nível de liderança numa empresa de grande porte, você não consegue com o Google. não, eu faço só para no coach, né? No coach eu uso Não, o formulário. sim. Não, quando você tem uma pessoa, você se vira, né? Sim. Então, isso aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai certamente gravar algumas aulas assim de explicação técnica de como usar e certamente a gente vai pegar uma supervisão para poder, sabe, mostrar para vocês, fazer uma demonstração e tal, mas isso aqui não vai gerar custo para vocês, tá? Não vai precisar se certificar nem nada para isso. E uma outra novidade vai ser o Start Trust Enterprise. O Start Trust Enterprise, ele vai ser justamente orientado. Na verdade, o Start Trust Enterprise é uma plataforma de gestão de relatório para a grande empresa. O que acontece? Você entra numa grande empresa, por uma questão de LGPD, eles podem exigir para você de que eles têm controle sobre os dados. Hoje, aquele One Link Use lá, aquele link que você usa e você recebe automaticamente, o que acontece? O relatório, os dados são armazenados por você mesmo. Então, você que é responsável pelos dados dos seus clientes hoje, tá? Imagina amanhã ter uma empresa justamente que te pede 500 testes. Aí ela pode exigir, 500 testes, eu quero poder ter o controle sobre esses dados, né? Então, os Start Enterprise, o que vocês vão poder fazer? Vocês vão poder vender a plataforma Enterprise para seu cliente, vocês vão ganhar uma comissão vitalícia sobre isso, né? E aí o cliente vai te cadastrar como advisor na plataforma. Então, o que acontece? Você vai fazer a gestão junto com o RH, né? Você vai ter acesso a todos os relatórios e tal, mas todos os dados são armazenados lá no cliente. Então, é uma funcionalidade da plataforma, tá? Só que assim, para a empresa utilizar essa Trust Enterprise, ela tem que ter gente certificada. Não tem outra forma. Então, a plataforma sozinha não funciona. Ela tem que cadastrar um advisor. Porque o advisor vai gerar um link para o advisor específico da empresa e só pelo advisor certificado que a pessoa que eles conseguem usar. Pode ser o RH que se certifique? Pode. Mas se for uma grande empresa, a RH vai dar conta de tudo? Não vai, né? Então, eles vão ter gestão de usuários, né, gestão dos advisors e gestão dos relatórios. Basicamente, o Start Enterprise é isso. Esse aqui deve sair agora no mês de agosto, setembro, normalmente. Está já finalizando. E a gente quer também criar novos relatórios, tá? Então, esse aqui também, vocês estão convidados a participar disso, né? De criar novos relatórios. Por exemplo, lá na França, a gente tem um dos advisors que é preparador mental de atleta de alto nível. Ele é como se fosse um coach esportivo da campeão francês de boxe, de peso leve de boxe, a medalha de ouro. E então a gente estava falando de fazer um Star Trust específico para atleta, para o mundo Eu sou esportivo. atleta. Olha aí, tá vendo? Eu faço triatlo. Eu não sou de alto desempenho, mas já ganhei meia maratona, Não, mas primeiro lugar. a ideia do Star Trust no mundo do esporte, porque o que acontece? Você concorda que a relação de um atleta com relação à sua equipe não é a relação de hierarquia igual numa empresa. É diferente. O ambiente é diferente. Por exemplo, ele tem um médico, tem um nutricionista, tem toda uma equipe de apoio, tem o clube, às vezes, né? Se você fala do futebol, do vôlei, né? Dos esportes coletivos, existe um clube. Então, assim, como que é a relação do atleta dentro desses diferentes ambientes? Então, a ideia de criar relatórios, questionários com novos ambientes diferentes, né? Então, depois, na área de educação também, a gente tem um brasileiro que está em Portugal, que também quer fazer na área de educação para medir a confiança dos professores, né? Para medir a confiança dos estudantes, né? No meio universitário.
Pode ser na área de saúde também, isso é um sonho que eu tenho há bastante tempo para médicos e profissional hospitalar, né? Porque a mesma coisa, a relação é diferente, né? A relação do médico com o paciente não é uma relação cliente, a relação, né? Porque hoje quem paga a conta é o plano de saúde, não é, né? Então, assim, estou falando do mundo privado, né? Do hospital privado, né? Então, são relações diferentes, né? Hoje, muitos médicos não são mais salariados do hospital. Eles são prestador de serviço no hospital. Então, como que está a relação de hierarquia? Não é igual, entende? Então, são relações diferentes. Agora, tem um critério que a gente coloca para esses novos relatórios, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem que convidar e formar pessoas do setor de atividade para ajudar a montar o questionário. Ou seja, os questionários são feitos por pessoas que vivem aquilo. Então, tipo assim, atleta, a gente vai formar atleta que viva o esporte como atleta para ajudar a montar o questionário. Se for no meio hospitalar, a gente vai formar médicos, enfermeiros para participar da construção do questionário. Para quê? Para que a gente tenha realmente situações reais do dia a dia deles, né? Porque senão fica com uma coisa muito teórica, e a gente não quer isso, né? Então, acho que é realmente situações reais. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, para validar um relatório, a gente precisa de ter 150 devolutivas validadas. O que é uma devolutiva validada? Tem que fazer a devolutiva com a pessoa, e a devolutiva, a pessoa precisa validar que aqueles resultados representam a realidade dela. Que ela fala, oh, me encontra mesmo naquilo que você está me falando. Isso está acontecendo mesmo nos meus relacionamentos. Isso é a validação do negócio. Então, a gente tem que ter 150 testes feitos. Então, para fazer 150 validados, às vezes tem que fazer 200. Né? Então, isso é um pouco assim, um critério de qualidade que a gente definiu para a nossa validação. Né? Às vezes Ó, as meu pessoas... atletinha aqui, ó, acabou de voltar da Da onde? bicicleta. 2 horas de Ah, bicicleta. que legal. Bacana. Olha, Márcia, bem-vinda, Márcia. Oi, Márcia. A gente não está te ouvindo, você deve estar mute. Ou está ativando o microfone ainda. Olá, Márcia. Então, a ideia é que realmente, assim, sabe quando às vezes as pessoas, os RHs às vezes perguntam, mas a ferramenta de vocês é validada, tem uma validação acadêmica e científica e tal. Isso é uma coisa que vocês podem falar. Cada relatório passou por uma fase de validação que necessitou, no mínimo, 150 comprovações para ser validado. Então, isso a gente fez com o manager, com o employee, com o entrepreneur e com o personal. Tá? No esporte, pode deixar que eu te ajudo. Legal. Não, eu acho que vai ser legal de a gente envolver também várias pessoas para isso, tá? E aí tem Gente, outra... desculpa. Não, imagina, mas Desculpa. bem-vinda. Bem-vinda. Tá gravando, Acabei tá? agora minha devolutiva. Acabei agora. Que legal. Você estava fazendo devolutivo de Star Trust, tá tudo certo. Além do Star Trust, de outro processo, com o CFO, é danado. Que legal. Bacana. A gente está gravando, então depois a gente te manda, você vai ter a gravação, tá bom? E a gente está falando dos futuros produtos aí que a gente quer lançar. Então, então, para os novos relatórios é isso, tá? Mas, por exemplo, eu tinha também a gente tinha começado uma parceria com a Polícia Militar, porque eu queria ter um Star Trust militar. Porque você concorda que a hierarquia no âmbito militar é bem diferente, né? Então, então por quê? Porque se a gente conseguir fechar com uma das corporações do Brasil, depois você tem mais 26 outras para vender. E aí o mercado é o oceano azul, porque ninguém trabalha nesse negócio. Então, se você entrar no negócio desse, pô, você tem trampo aí pro resto da vida. Né? E se você vende, imagine se entra, faz com... sou São Paulo. São Paulo são 400 mil soldados. São 400 mil policial militar. Sou em São Paulo. É muita gente. Então, mesmo que você faz só com a liderança. Tá bom, beleza, vamos embora. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem os mercados assim que são nichos que dá para explorar,
com relação a isso. E a confiança está em tudo, então a gente pode entrar em qualquer setor. Eu queria fazer um na área política também, né? Vender isso para os partidos políticos para poder avaliar os candidatos, né? E na área pública? Também, a gente tinha um projeto de fazer um na área para repartição pública. Porque o que acontece? As repartições Isso. públicas, elas têm um problema, e que a cada 4 anos muda de chefe. Apesar de ser funcionário público e ter estabilidade de emprego, a hierarquia deles muda constantemente, com políticas completamente diferentes, visões completamente. Então, imagina o nível de relacionamento. O cara é anestesiado já, né? Sim, sim. Então, são relações diferentes. Porque, justamente, às vezes, você vai encontrar muitas relações tóxicas nesse tipo de ambiente. Porque, às vezes, o cara é obrigado. Ele não vai, o chefe não pode demitir, porque né, garantido o emprego. E, ao mesmo tempo, tem uma relação muito, muito difícil, né? Então, a gente quer trazer isso. Então, é isso. A gente precisa de especialista. É uma dedicação. A gente tem uma formação específica para quem faz esses testes. Então, a pessoa tem que se certificar e depois da certificação tem outro treinamento de como montar um questionário, né? Como construir questionário. A gente tem toda uma metodologia para fazer as frases. As frases elas não foram feitas assim à toa. Tem toda uma metodologia por trás disso. Então, a gente ensina tudo isso aí também, e a gente acompanha tudo para fazer isso. Então, esse aqui é um projeto também que a gente quer colocar aí. Ô, Siri, você viu o que a Michelle falou? Ela ainda está com a gente, na verdade, né? Ela Eu não falou estou no vendo o chat, chat aqui. aqui apliquei no Poder Público, No Prefeitura. poder público, ela colocou. Legal. Então, o que acontece? Quando você aplica isso aqui numa prefeitura, num governo, assim, você pode aplicar o manager, claro que pode, mas às vezes não é tão assim preciso, né? Quando se tivesse realmente um questionário com situações de uma situação de situação pública, né? Então a ideia, assim, a ideia de ter, por exemplo, outro negócio que eu quero fazer a nível de negócio é um para family business. Porque a gente tem um manager, tem um entrepreneur, né? Mas eu gostaria de um para, tipo, sabe aquele cara que é dono de empresa? Aham. Mas que, cara, o manager pode ser, mas o entrepreneur também, mas não, sabe, teria que ter meio que um mix entre as duas coisas. Porque às vezes o cara ele trabalha com filho, trabalha com a esposa. Então, a family business é muito particular, né? E eu acho que é bem interessante. Eu estou, basicamente, nesses anos, tenho trabalhado com famílias empresárias, com grupos empresariais familiares, e é muito comum, né? Agora mesmo, né? São primos, irmãos, né? Que têm a sociedade, são sócios e pertencem aos conselhos. E eu apliquei o manager, mas é diferente a estrutura familiar, né? É a estrutura. Mas é isso. A ideia de ter cada vez mais relatórios, né? Então, isso não muda nada, o modelo é exatamente o mesmo, o formato do relatório é exatamente o mesmo, a tabela é a mesma, a leitura das frases é a mesma, só que os ambientes mudam. E Muda. aí, o questionário de cada ambiente muda. É isso que muda. O resto é tudo igual. Então, a certificação, a ideia é que a pessoa que se certifica, ela se certifica para qualquer relatório. Ela vai ser capaz de depois fazer devolutivo em qualquer relatório. Mas isso, cada novo relatório que a gente traz para vocês, para a comunidade, é um novo nicho que a gente quer desenvolver e ampliar o mercado, né? Abre outras oportunidades de negócio. Então, tem muitos planos, muitos sonhos. O Né? 360 vai demorar até 2024 para sair? Então, o 360, estava comentando agora, a gente depende do nosso parceiro tecnológico. O produto está pronto, já funciona, a gente inclusive usa na CBS, só que o problema é conseguir colocar isso na mão de vocês para que vocês tenham autonomia nisso e que não depende do Nicolás para fazer, para fazer o negócio. Para fazer o... Tá. Então, a gente depende, na verdade, a gente tem que dar uma coisa, o parceiro lá que está desenvolvendo a plataforma, ele precisa terminar a questão da gestão de acesso para os advisors, né? Para que vocês tenham autonomia para configurar o Halo 360. É isso que falta. Sim. Mas a ferramenta está Sim, e pronta. até mandar os e-mails todos com os links, né? Não, isso está E a pronto. gente... Isso já funciona. Isso já funciona. Então, isso aqui já funciona. É só a questão da gestão de usuários para que vocês tenham acesso e total autonomia para fazer isso sozinho. Tá? Ok.
O Voluntus também já funciona. O Voluntus a gente está em fase de teste, né? Na verdade, a gente está em fase de teste na CBS, então a gente está fazendo projetos na CBS para isso, para validar o Voluntus também. Ok. Só para a gente avançar. Cadê meu mouse aqui? Bom, como fazer carreira na X-Science também? A gente vai contratar dois tipos de pessoas dentro da comunidade, entre os advisors. A gente quer contratar trainers, porque hoje, né, basicamente sou eu e o Nicolás que fazemos todas as formações, né, mas daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar em outras coisas. Então, a gente quer formar trainers que vão não só acompanhar os treinamentos, apesar de toda a formação agora estar em EAD, mas tem a questão das sessões de revisões, né? Vocês fizeram turma ao vivo, mas agora o novo formato de formação, a pessoa tem tudo EAD e a gente tem 3 sessões ao vivo de revisão, mas na revisão a gente não repita aquilo que está gravado. É realmente para interagir e tal, mas o trainer ele tem que ser capaz de tirar dúvida, ele tem que ter um domínio completo da metodologia e da leitura para poder auxiliar o treinamento. E tem a questão das supervisões também. Então, o trainer também ele vai ser envolvido na supervisão. E depois tem o Star Trust Community Manager também, para cada idioma. Nós queremos ter, ou vai ser por idioma, ou vai ser por fuso horário, ainda não sabemos exatamente como fazer, mas provavelmente vai ter que ter um para o Brasil, um para a França, para justamente nos ajudar também na animação da comunidade. Aí esse aqui vai ser muito mais assim pelo envolvimento das pessoas. Tem a questão do talento também, né? Acho que esse aqui não é inato para todos, essa questão do carisma, né? De animar uma galera online, mas essa é a ideia. Então, essas funções elas são remuneradas pela X-Science. Então, vai ter um salário. Óbvio que a pessoa não vai ser funcionário, não vai ser assim um tempo integral para isso, mas vai ter uma remuneração para isso que vai ser feito, tá? Então, essa é a ideia. Bom, para finalizar, a gente juntou aqui um pouco as duas boas razões para renovar a sua assinatura Star Trust. Então, plataforma Discord, o WhatsApp, supervisão técnica e business, formação contínua, uso ilimitado dos relatórios, suporte de mentoria, o blog e o site Star Trust para, né, expor mais vocês, as demandas corporativas da X-Science que a gente vai começar a gerar, programa de afiliação, acesso privilegiado às atualizações dos novos produtos, as masterclasses exclusivas e a cereira, não, carreira X-Science. Isso aí, a gente exerce o nosso direito ao erro, né? Aprendizagem. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É isso aí. Então, aqui está um pouco um resumo, né? Com relação a valores, hoje o valor da assinatura está a R$200 por mês, tá? Então, isso é um sistema como se fosse o Spotify, o que fosse Netflix, né? Debitada, na verdade, no cartão de crédito mensalmente, tá? Não usa crédito do seu cartão, ele é simplesmente debitado, né? Tem a possibilidade de ter um plano Cirilo, anual. desculpa, você pode voltar na anterior, por favor, que eu só perdi. No anterior, qual é esse aqui? Michelle? Não estou ouvindo ela. Tá ótimo, Cirilo, eu entendi. Desculpa, eu estava vendo o resumo dos pontos que você trouxe depois no Tá. total. Beleza, tá bom. Então, com relação a preço, 200 mensal no modelo assinatura, tem a possibilidade de contratar anual, pagar anual, e aí você ganha 2 mensalidades, no caso, né? Então, tem um desconto aí de quase 20%, na verdade. E as pessoas que falam assim, mas Cirilo, puxa, eu não uso muito, eu não sei, talvez vou fazer um projeto ou outro no ano, não quero me comprometer, beleza. Tem a possibilidade de fazer um plano avulso. O plano avulso, ele inclui 3 meses de assinatura, tá? E aí ele custa R$1.500. E aí, mesma coisa, o uso ilimitado. Então, a pessoa vai fazer um projeto, ela pode até repetir em 3 meses o teste, quantas vezes ela quiser, né? Qual a diferença com o plano avulso?
e que assim, ela não tem acesso à comunidade do Discord e tudo mais. Ela tem acesso à supervisão durante o período. Então, enquanto ela está nesses planos de 3 meses, ela pode acessar as comunidades, ela tem um suporte, tudo isso aqui continua, né? Porque no seu interesse que a pessoa tem tudo. Mas ela perde o acesso à comunidade, tá? E aí é como se fosse avulso, né? Então, beleza, eu só tenho um projeto, eu vou pegar R$ 1.500, vou incluir no meu projeto, né? E aí eu vou usar do jeito que eu quero. Beleza, tá? Aí fica mais caro, obviamente, né? 3 meses, divide por 3, vai dar R$ 500 por mês, né? Se você for ver entre o preço avulso e o plano anual, é para se pensar, né? Então, assim, para quem realmente tem uma intenção de usar o Star Trust minimamente no ano, gente, acho que não compensa pegar o plano avulso, né? Mas a gente abriu essa possibilidade, né? Na verdade, a gente abriu essa possibilidade principalmente porque a gente teve uma demanda específica na França e a gente acabou falando, tá bom, vamos colocar isso para todo mundo, essa possibilidade, né? Mesmo se para nós não é o que interessa o Nicolas, porque é uma gestão financeira chatinha de fazer, né? De acesso, não sei o quê, papapá, né? Tem muitas coisas ainda manual com relação a isso, então eu e o Nicolas que faz tudo. Então, nossa recomendação mesmo é o plano mensal mesmo, né? Que a pessoa coloque isso no piloto automático dentro dos seus custos mensais, como se fosse um software e que a gente caminha junto, né, nisso aí, tá? Beleza, gente? Eu acho que é só. Alguma dúvida, gente, com relação aquilo que a gente apresentou? Ou algum comentário, alguma coisa assim que vocês queiram compartilhar? Não, a única coisa, esse anual aí em 3 vezes no cartão, não dá para aumentar, não muito, né? A perder de vista, mas aumentar um pouquinho mais, Se você chorar um pouco com o Nicolas, talvez ele deixe. ele deixa, né? Tá bom. Não, acho que dá sim. Acho que dá sim. Claro que não vai ser 12 vezes também, porque aí é o plano Não, mensal. não. Mas assim, No máximo 5, no máximo. sei lá, chora com ele que talvez ele faz isso, tá? A nossa ideia, assim, hoje tem 2 coisas que a gente foca. Claro que o dinheiro é importante, né? Porque a gente não se remunera ainda, né? Os meninos, assim, o Erwan, ele tem o salário dele, né? Mas os sócios a gente não se Vocês, remunera. A gente não se remunera e hoje representa um tempo integral mesmo de trabalho, né? E a gente, assim, então, claro, a questão da grana é importante, que a gente precisa viabilizar o negócio. Hoje, 100% do que a gente ganha é reinvestido, né? A grana é importante, mas para nós, a taxa de renovação é mais importante, eu diria, que é a grana que a gente coloca na conta. Não estou dizendo que a grana não é importante. Estou dizendo que, para nós, manter vocês, ter vocês, continuar com vocês, é importante, que foi feito todo o investimento para ter vocês. Durante esse ano de acompanhamento, etc. Então, ter que buscar novas pessoas para recomeçar do zero é um trampo enorme. E vocês são pioneiros. Então, claro, para nós, os pioneiros são importantes nesse processo, né? Porque vocês já têm uma experiência acumulada que vai fazer a diferença também na comunidade. Então, a gente precisa de pioneiros dentro da comunidade também, sabe? Então, por isso que Claro que a gente tem o interesse, obviamente, de facilitar as coisas para vocês. Claro que daqui 3, 4 anos, obviamente, essa flexibilidade provavelmente vai diminuir bastante, né? Mas para vocês que chegaram agora, que começaram com a gente e tudo, obviamente a gente tem um carinho mais especial, né? Não é que a gente vai fazer favoritismo, é sincero mesmo, porque a gente realmente está começando uma aventura junto e a gente faz parte Confiança do investimento. estabelecida. É isso, né? Mas Ô, Cirili, uma dúvida, assim, a gente depois de ter conseguido a certificação, que nem agora chegou ao final de um ano, né? Se a gente não renova, a gente não tem acesso nem aos testes, é isso? A gente pode continuar usando a metodologia, mas sem aplicar os testes, é exatamente. isso mesmo? Você Tá.
Teu link ele vai ser desabilitado Sim, e aí você perde o acesso às plataformas, grupos e tudo mais. Né? tá, tá. E, Assim, e a metodologia, a assim, certificação, você certificar na vida. Você se certificou, isso aqui é a vida. Então, é o diploma que você tem e você pode utilizar nos seus workshops, as 9 dimensões da confiança. Você pode utilizar tudo isso aqui. Isso aqui é um conhecimento que você adquiriu e teu, tá? Isso aí não muda nada. tá. Não, só para entender mesmo o processo, que quando iniciou lá atrás, eu achei que os testes também era que esses testes, por ser uma plataforma, né, e ser algo meio automatizado, também seria algo que já fizesse parte da certificação, mas agora que eu entendi mesmo que para continuar fazendo esses assessments para os nossos clientes, a gente precisa fazer essa renovação, isso que eu entendi, né? Na Tá, verdade, assim, quando você entrou, o que você pagou a sua formação e a gente te deu 1 ano de assinatura de graça para você se lançar. Então, agora a gente chega o momento de renovar. Você pagou a formação foi paga e agora está no momento de renovar a assinatura, né? É isso que você contratou, entendeu? Então, por exemplo, assim, agora entendi. a assinatura vai permanecer, vai ter o Voluntus vai ter, a gente vai ter que, né, ver o preço, se vai ser, quanto que vai ser a formação de Voluntus. Provavelmente os primeiros que vão se formar, a gente vai fazer turmas presenciais para ter feedback de vocês, a gente vai fazer um preço super amigo para quem já é advise, porque interessa a nós também que vocês trazem esse feedback e tudo. É, mas, é, mas então você vai pagar a formação também, mas a assinatura já vai ter embutida, a ferramenta já vai ter embutido. Claro que para ser habilitado a usar o Voluntus, a pessoa precisa se certificar, óbvio, é uma questão Sim. de princípio, isso aí não tem como a pessoa, não quero me certificar. Bom, você não vai poder usar, mas se você se certificar, você vai ter uso pelo mesmo preço, né? Vai estar tudo embutido, tá? O que mais, gente? E aí, como é que é o processo? A gente fala dessa renovação, Cyrille. Então, eu Aí não eu sei vou, a data eu vou, exatamente. então, eu vou, gente, eu vou enviar um e-mail para vocês com, Ah, tá. tipo, essa apresentação, a gravação, etc., né, as Aham. informações, e o deadline é dia 31, não, dia 30 de agosto, não sei, enfim, último dia do mês, Do mês. Tá. então vocês têm até o final do mês para tomar uma decisão. Ok. Mas amanhã eu já envio o e-mail para vocês, tá bom? Aí eu e Ciril, né, estamos à disposição para alguma dúvida, etc, né? Se vocês quiserem também marcar um call para, sei lá, conversar de alguma coisa, a gente está à Uhum. disposição. Se for uma questão de pagamento, você pode ver diretamente com o Nicolás, tá? Tipo, negociação eu não vou poder ajudar. Vai ter Tá, que ver com tá o bom. Nicolas. É, Assim, à tá? vontade eu até sei, mas Agora ele voltou para a França, então agora a negociação vai ser mais difícil ainda, porque Mais agora ele fala na difícil. França. Lá Se é você, outro patamar. então Lá ele aliás, janta com Márcio, vinho francês. se você chorar demais, ele vai te mandar a conta em euros. Avião! isso. Ó, E só para agora ele você, vive em euros e ganha em real. Olha que só tristeza. para você saber, lá na França, os franceses estão pagando 200 euros por mês, tá? É. Mas Então, eles estão tomando vinho francês e eles não, ganham em a euros. questão é que eles ganham em euros, então eles pagam em euros. Mas Não, o que vocês pagam aqui, R$ 200, lá é 200 euros, tá? sim, mas lá é outra coisa. Não, é Lá outra eles ganham economia, 5 claro. mil euros Mas, e 5 assim, mil reais. É. entendeu? É vezes Não, mas 5, né? Mas lá eles estão no aprende francês. a pergunta em francês, né? Você bota no Google tradução, aí você traduz e você pergunta para ele em francês, aí ele já vai estar convencido. É, Ou faz Duolingo francês também, vai aprendendo. é. É, Não, a gente tem a gente tem alguns advisors que são multilíngua, né? E que, inclusive, participa, às vezes, de supervisões dos dois lados, né? Então, é legal isso aí. A gente tem a Sara, que também viveu na França, então fala francês. Tem o Laurent Prutz, lá, que está no Canadá, que morou no Brasil. Então,
Então ele Ah, que fez a francês, formação, Fez né? com a O gente. Laurent, fez com a gente. então ele fala também vários idiomas. Então pode participar, quem fala línguas pode participar de tudo, né? E Mas isso, agora ele paga em euro, né? Que até agora ele, pagava na em verdade, real. olha, mas ele teve um baita benefício, porque ele se formou no Brasil, pagou em real, morando no Canadá, né? Ganhando em Quando dólar. lá no Canadá. Então, ele se formou aqui no Brasil, só que na renovação falou, não, querido, você não vai renovar no Brasil, não. Agora, pô, agora você tem que ser justa, Sim. né, pô? É. Né? Não, mas ele não reclama, né? Assim, Não, foi não, bonzinho. Foi bonzinho. mas é isso. A gente só fez Ok, a então. gente fez algumas exceções para brasileiros que moram em Portugal e que trabalham com o mercado brasileiro. Então, realmente, eles, assim, eles não ganham em euros, eles ganham em reais, porque eles só moram lá, mas trabalham aqui. Então, a gente deixou eles renovar em reais, não em euros. Obrigada, Aí- porque são os coitados, porque o não, custo de vida em euro e É. ganhar em real, pelo não, amor de Deus. não, tanto que eu falei Difícil. para todos eles, e eu estou incentivando eles a começar a vender lá. Aí eles falam, mas tem muito preconceito em Portugal. Eu falei, cara, não importa, meu. Vende lá, cara. Entendeu? E eu falei assim, cara, quantos brasileiros tem na Europa? Vende para os brasileiros da Europa. É. Entendeu? Mas tem que vender em euros. Não é sustentável você ganhar em reais e você pagar suas contas em euros. Não vive, Cara, não você vive. você não vê o fim. A conta não fecha. Exato. Não é duro. Então, eles a gente fez uma exceção, eles pagarem em reais mesmo. Né? Então é isso, gente. Pô, Bacana. Bom, então, assim que tiver a gravação compilada aí, o Erron, eu vi esse e-mail, talvez se eu chegar amanhã para vocês, tá? Porque tem que mudar no provavelmente YouTube, amanhã. Tá essas coisas, certo, mas tá certo. Aí a gente. Então, Tá a ok, data é obrigada. 31 Aguardamos, né? para renovar, 31 de agosto. Uhum, Isso, até o final do mês. Vocês têm um mês. tá bom? Tá ótimo. E, Perfeito. gente, ó, conta com a gente, escreve artigos, né? Caleb, conta com a gente. Se quiser publicar lá no Coisa dos Tatras, manda para nós, a gente publica lá. Vamos Aham. criar esse movimento aí, tá bom? Aqui, Já ó, que na Caleb lista. vai, Caleb vai fazer uma live. Ele vai- Ó, agora já vamos fazer os não, mas esquemas, é isso aí. agora você Só- falou de uma coisa, bem Só um interessante, cara. minutinho que eu vou ter que. Peraí, tem gente apertando aqui a campainha. Pera só um Não. minuto. Caleb, sabe aquelas lives que você já fez com aqueles caras lá dos Estados Unidos e tudo? Sim, sim. Cara, se quiser a gente organizar um negócio desse, por exemplo, aí você convida a gente, o Vamos. Nicolau, ou alguém, Eu vamos falei fazer com isso, ele. porque Sim. isso gera buzz, né? Sim, Legal sim, o isso. Ivan, ele trouxe, tô super afim de fazer. Falei, agora eu vou começar a migrar postagens até do site e tudo para falar mais sobre confiança, e aí a gente vai, vamos agendar aí, acho que vai ser super legal para trazer o assunto, Até até mesmo estimular os outros a fazerem. pegar assim, por exemplo, o Laurent, que está indo no Canadá, sabe? Fazer umas coisas meio que, como que tá lá no Canadá, como que tá no Brasil, sabe? Comparar essas coisas, mas o cara fala português, então a gente, sabe? A gente consegue, isso é legal, cara. Ou até mesmo em inglês, a gente Legal. pode fazer em inglês também, às vezes né? Legal. Maravilha. Vamos pensar nisso. Muito bom. Demorou. Então tá bom, gente. Obrigado, tá? A Obrigado, vocês. gente. E a gente se vê por aí, lá nas redes sociais e na comunidade, tá bom? Conta com a gente Ok. aí. Obrigado, Tá bom, gente. Até então. mais. Até Contamos mais. com Um vocês. abraço, Tchau, gente. até mais. Tchau, Até mais. obrigada, Tchau. gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, até mais. Tchau.